boa noite. Dia 7 de novembro de 2020. Aqui quem vos fala é Marco Antônio Bazzoni. No mundo profano eu sou advogado e professor de direito. E no mundo esotérico sou maçom, grau 33 do rito escocês antigo e aceito. Rosa Cruz da antiga e mística ordem Rosa e Crucis Amorques. Martinista da ordem martinista de Louis Claude Saint-Martin e também membro da Fraternitas Rosacrucianis Antiquas do Mestre Jesus o Cristo, Mestre Saint Germain, Mestre Wiracocha e Mestre Turizar. Estamos aqui em missão para conforto da humanidade em busca da verdade espiritual. Hoje vamos dar uma mensagem para que ninguém se suicide. Ninguém se suicide. São 15 conselhos para que o irmão não cometa suicídio. Primeiro conselho: não adianta fugir dos problemas. Estes continuam e se agravam após túmulo. Os problemas não acabam com o suicídio, pois a vida espiritual continua além túmulo. Os problemas se agravam do outro lado da vida. Além das preocupações com as pendências que o suicida trouxe de sua vida da terra, que persistem e continuam a perseverar encarnados em sua consciência, acrescentam-se problemas pelo drama da cobrança de sua própria consciência por ter abreviado arbitrariamente sua vida material sem a permissão de Deus. Portanto, se a vida existe antes do nascimento, ela continua a existir após encarnado, ou seja, após a pessoa nascer e estar no corpo de um neném. A pessoa passa por fases da sua vida cíclicas e até o momento da sua morte, do seu desenlace material. E este momento do desenlace material, ele não termina com a vida e não termina com a consciência do espírito. O espírito continua vivo e consciente, vivendo além túmulo, de tal maneira que, se o espírito se suicida, ou ele vai para o vale dos suicidas, ou vai para o abismo, e seu sofrimento será similar a um sofrimento eterno. Portanto, os problemas não acabam, os problemas da terra continuam afligindo a sua consciência e outros problemas causados pelo suicídio, que é a perturbação eterna no vale dos suicidas ou no abismo, persistirá por um bom tempo para que o suicida aprenda, pela dor, a não retirar a sua vida. Portanto, não se suicide. 2. O sublime dom da vida é uma dádiva de Deus. Somente Deus pode retirar a vida no tempo previsto pelo conselho kármico do espaço, não podendo o homem abreviar a sua vida. Porque a sua vida não é sua, tudo pertence a Deus. O seu corpo lhe é emprestado por Deus. A sua condição social e material foi ele que pediu para reencarnar nessas condições. Portanto, tudo que lhe é outorgado ou é
por força divina, e tão somente Deus, ao tempo da cessação do fluxo energético kármico do homem, e de acordo com o conselho kármico, poderá retirar a sua vida. O homem não é dono de sua vida, portanto, não se suicide, porque a vida é um sublime dom de Deus. Terceiro ponto: a vida continua além da morte do corpo material. Assim como existe vida antes de encarnar, como bebê, também existirá após a morte do corpo material. Após a morte do corpo material, a vida continuará a existir além túmulo, em um plano sutil de consciência espiritual, em uma cidade-luz. Porém, para o suicida, não haverá cidade-luz. Não haverá plano sutil de consciência. Ele irá viver por um bom tempo nas trevas do umbral, ou irá para o abismo, onde nas trevas do umbral a luz é esparsa e no abismo não há nenhuma luz. Nas trevas do umbral ainda há possibilidade de resgate pela equipe do socorrista. No abismo, só os guardiães da noite, que são Exus especialmente treinados pela equipe de luz do espaço, para, no tempo certo do arrependimento da alma do ser, resgatá-lo do abismo. Portanto, a equipe socorrista não irá lá, e quem irá lá serão os guardiães da noite, segundo Robson Pinheiro, que são Exus especificamente treinados para o trabalho de resgate de almas no abismo. Quarto, a alma sobrevive após a morte, e não é nada agradável o despertar além túmulo da alma após o suicídio. É muito doloroso. Quinto, a alma do suicida vai para uma região chamada Vale dos Suicidas, no umbral, que é o pior plano nos subplanos do astral inferior, só sendo superado pelo abismo, que é a totalidade de trevas. Pois nos Vales dos Suicidas, as trevas são densas e a luz esparsa, mas no abismo não há nenhuma luz. E o suicida poderá, de acordo com o tipo de suicídio cometido, ir para o Vale dos Suicidas ou para o abismo. Sexto, sente a alma do suicida todas as dores dos suicídios do corpo astral, após se matar, como estivesse vivo no corpo material. Chega até a ver pedaços do corpo mutilado, se o instrumento do suicídio for pérfuro cortante, for um carro, um trem, uma locomotiva ou algo que lhe parta o corpo em pedaços. Nas mesas de Kardec, os espíritos têm relatados que veem os pedaços do seu corpo tentando uni-los em vão. Se for por afogamento, o suicida sente asfixia. Se for por fogo, o suicida sente-se como queimado vivo estivesse, como uma sensação perene que não deixa de cessar, sem solução de continuidade, que continua e não para. Sétimo, o suicídio interrompe sua vida de maneira não natural, e a alma do suicida fica no umbral o tempo que ficaria na Terra. Ou seja, se o fluxo vital da pessoa durasse até os 70 anos e ele se suicidasse aos 50, ficaria 20 anos no Vale dos Suicidas, ou no umbral, ou no abismo, para completar a sua estadia do tempo remanescente neste horrível plano do astral inferior, com trevas profundas, uivos como uivos de lobos e seres monstruosos astrais, habitando com ele
e o torturando no Vale dos Suicidas. Portanto, se ele teria que viver 70 anos e se suicidou aos 50, 20 anos ele vai ficar no Vale dos Suicidas ou no abismo em companhia desses seres monstruosos astrais terríveis. Ao se suicidar, o suicida se expõe a ser escravo espiritual de entidades malignas. São os magos negros da grande fraternidade negra ou fraternidade dos dragões. Mesmo antes de chegar ao Vale dos Suicidas, ficando até mesmo preso no abismo como escravo, sem possibilidade de resgate pelos socorristas do astral, que nessa região não vão, podendo ser torturado por espíritos perversos, causando vários danos ao corpo astral, à mente e ao ser como um todo, levando por vezes o suicida à loucura. Isso tudo sem excluir os danos já causados pelo suicídio em si, tanto ao espírito como ao corpo astral do suicida, que ficam por vezes afetados e mutilados. Porque o corpo astral é denso, o corpo astral ainda é matéria, e o corpo astral dá a sensação ao indivíduo de que ele ainda está vivo. E muitos não têm conhecimento e não têm ciência que morreram e pensam que continuam vivos. E os suicidas têm a sensação da continuação da vida mutilados em um plano doloroso, que é o Vale dos Suicidas, em companhia de seres monstruosos e que o leva muitas vezes à loucura. E às vezes até a serem escravos dos magos negros. Nono item. Ao reencarnar, mesmo que o suicida não passe pelo abismo, mas pelo Vale dos Suicidas, o reencarnante vem ao plano físico com vários problemas, doenças e sintomas patológicos. Se deu tiro na cabeça, poderá vir louco, débil mental, retardado mental, com síndrome mentais ou até mesmo tetraplégico. Se afetou o seu coração ao dar um tiro de revólver do peito, reencarna com problemas cardíacos. Se utiliza veneno para morrer, virá com problemas no aparelho digestivo e no aparelho circulatório, assim por diante. Tudo porque o seu perispírito, ele grava todos os atos praticados pelo espírito durante as suas encarnações. E como os atos praticados pelo suicida foi a agressão ao órgão material que desencadeou a morte, o órgão etérico presente no perispírito grava a lesão. E essa lesão fica gravada e o átomo nous, que está no ventrículo esquerdo do indivíduo, que é a divina presença, reflete a debilidade do corpo afetado na próxima reencarnação. Então, o reencarnante que veio de um suicídio, ele reencarna, sem dúvida, com doenças terríveis, para até lembrar o ato negativo praticado de ataque ao órgão do seu corpo que o levou à morte. 10º, no Vale dos Suicidas, o espírito tem fome, tem sede, intranquilidade, tormentos espirituais, lembra dos seus parentes na terra, lembra das suas pendências na terra e vive atormentado, e até mesmo por seres espirituais de baixo padrão vibratório, pois o corpo astral, embora mutilado, tem suas necessidades similares ao do corpo material, pois o corpo astral é matéria, embora menos densa que o corpo material orgânico, mas também é matéria. Por isso existem os Exus, que são a polícia do espaço, justamente para evitar os excessos,
até mesmo de tortura aos suicidas. Mas, mesmo evitando o excesso, a tortura é intensa e a dor é inenarrável. 11º item. A alma resgatada pelo Vale dos Suicidas... A alma resgatada do Vale dos Suicidas pela equipe de resgate após resgatada e levada a uma cidade ou um ponto de socorro, como a Legião de Maria, ela fica proibida de ter contato com os amigos, com os familiares desencarnados, também não terá contato com os amigos e familiares encarnados para não vampirizar a energia dos mesmos, ficando na erraticidade, isolado em tratamento espiritual, com passes magnéticos dos socorristas e médicos do astral, aguardando a próxima reencarnação, estudando e recebendo aprendizado, recebendo cursos e sendo treinado para não cometer um próximo suicídio na próxima reencarnação. 12. Resgatado do Vale dos Suicidas pela equipe socorrista, a alma do suicida, como já se disse, é tratado pelos espíritos de luz com passes magnéticos. Passa por vários cursos e instruções na Escola de Aprendizagem do Espaço, dentre elas a Legião de Maria, sendo encaminhada para a próxima reencarnação com dolorosas reparações e também com doenças que afetam o órgão que foi destruído pelo suicida ao cometer o suicídio na encarnação passada. 13. O suicida perde toda a evolução espiritual, perde toda a luz armazenada pelos atos de caridade de encarnações passadas, porque o suicídio é o maior crime espiritual contra o homem, contra a humanidade e contra Deus. 14º. Por último, fazemos um pedido. Aliviem, por favor, o trabalho missionário da Legião de Maria, que são socorristas do astral, que vai até o Vale dos Suicidas, dessa legião, socorrer os suicidas em missão de resgate e depois levando-os para o seu ponto do espaço, denominado Legião de Maria, tratando com passos magnéticos o suicida, aliviando a sua loucura, outorgando o aprendizado necessário para a próxima encarnação, instruindo e dando força e orientação para que não se suicidem mais. Finalmente, fica aqui um apelo pessoal. Por favor, jamais levem o suicida para incinerar o seu corpo orgânico ou corpo material após a morte. Não façam a incineração do corpo humano do suicida, reduzindo-o às cinzas, porque o suicida está ainda muito ligado ao corpo material, pelos elos da aderência, e se sentirá como sendo queimado vivo, pois habitou neste corpo material por vários anos, foi apegado ao corpo material. E conforme Francisco Cândido Xavier, nas letras dos espíritos que psicografaram com ele, é necessário pelo menos 24 horas após a morte para a equipe socorrista desligar o suicida do seu corpo material, encaminhando-o para uma região inerente à sua evolução espiritual, que no caso do suicida é o Vale dos Suicidas. Então, por favor, se tiverem algum parente que se suicidou, não incinerem o corpo, não queimem o corpo material, porque é bem provável que pelo apego do suicida ao corpo material, ele se sinta como sendo queimado vivo. Que a paz do Mestre Jesus o Cristo, do bem-amado Conde de Saint-Germain, dos mestres de amor e sabedoria,
da vovó Grande de pai Joaquim do Bonfim, de pai Tomé da Guiné, e de todos do caboclo das 7 cruzes ilhadas, e de todos os espíritos de luz estejam conosco nessa caminhada pela vida. E vamos entender que a vida não é nossa, nos foi dada como sublime dom da vida por Deus, e só Deus, e não o homem, pode tirá-la. Que assim seja, está feito.